Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. Seu lugar é aqui. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele. Só ele. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. 3h07, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. O programa Evangelho para Todos vai ao ar todo sábado, domingo, a 1h da tarde. E eu gostaria muito aí que você viesse acompanhar a gente aqui pela Rádio Cafelândia FM 104.9, a rádio que Deus abriu a porta aí, importante, né, para a gente poder levar o ensinamento de Jesus Cristo. Lembrando você, amigo ouvinte, que o Evangelho para Todos, assim como eu, o irmão Ismael, no caso, pelo que Cristo ensinou, né, sempre falo evangelista Ismael. Embora o apóstolo Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Isso não se refere a alguém que tem cargo dentro de uma instituição religiosa, mas se refere a quem está na terra representando Jesus, que vem não usando o nome de Jesus, mas vem em nome de Jesus. Por exemplo, dentro dos 10 minutos a 15 minutos aqui dentro desse espaço, e na maioria, né, das atitudes da minha vida convivendo comigo, você vai ver que eu procuro respeitar o ensinamento de Jesus Cristo acima de qualquer um outro ensinamento. Por esse motivo, eu coloco aqui a canção Jesus Cristo está falado, e no YouTube você encontra também, digitando tudo junto, lá você encontra, digitando Jesus Cristo falou está falado, você encontra a mensagem lá também dentro do YouTube. Então, amigo ouvinte, eu sou o irmão Ismael, trago para você então o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade aqui pela Rádio Cafelândia FM desde 2007, né? Em 2007 a gente começou aqui às 11 horas da noite, né? Das 11 às 11h15, e no sábado e também no domingo. E graças a Deus foi abrindo as portas, né? Deus foi preparando momentos, e a gente tem procurado buscar de Deus para trazer para você o ter de Deus mesmo, do Deus Criador, Deus teu Pai, Deus nosso Pai, Deus teu Senhor, Deus nosso Senhor. E lembrando que Deus ele trouxe vários representantes dele, né, dentro da Bíblia, para falar conosco, através de anjos, através de profetas e através de apóstolos, e trouxe o Filho dele. Jesus Cristo é o pai Filho do Criador, perdão. Ele é Filho de Deus. E ele traz ensinamentos.
E esses ensinamentos eles são corrompidos para obter lugar de destaque ou grana, dinheiro, tudo praticamente que você compra, geralmente ele vem corrompido porque vem agregado àquilo alguns interesses, né, em tudo aquilo que você e eu vamos comprar que é falsificado. E Jesus Cristo falou que o ensinamento dele também ia ser, não o ensinamento dele ia ser falsificado, mas ele mesmo afirma isso lá em Mateus 24, como ele diz, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, quando você e eu abrimos nossos olhos, nossos ouvidos para este mundo, já vem até mim e você interesses em todas as áreas, principalmente interesses espirituais, e que amarram a sua vida, áreas da minha e da sua vida, de uma maneira absurda, e você vai sempre atribuindo alguma coisa, né? Quando a bênção vem, você atribui o seu frequentar na igreja, alguma coisa que você carrega contigo como proteção. Mas quando algo vem de ruim, você talvez não tenha aberto seus olhos, que de repente seja isso, talvez, que está atrasando e atrapalhando sua vida. Pois Jesus Cristo falou isso, mandou fazer? Não. Então é muito bom eu e você ficarmos atentos. Então defenda dentro desse espaço de 10 a 15 minutos aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, gostaria muito de compartilhar com você, está em Mateus capítulo 23. Uma passagem assim como João 8, onde Jesus Cristo ele é o maior crítico que tem dentro da Bíblia de orientações religiosas. Por quê? Porque orientações religiosas é muito perigosa. A orientação religiosa é muito perigosa. Por quê? Porque mexe com um plano e um projeto, ou com seres que eu e você não sabemos explicar e também não enxergamos, não vemos, né? E nós sabemos que no decorrer do dia a dia da nossa vida, nós sofremos com algumas coisas. Por exemplo, quando você tropeça em alguma coisa, bate em alguma coisa, certamente você e eu nos machucamos, né? Isso é real. Ou quando temos um procedimento de conduta errada, né? Nós machucamos membros, órgãos do nosso corpo, isso materialmente dizendo. Agora veja bem, quando eu e você tropeçamos com algo que não enxergamos, imagine o tamanho da pancada que deve dar emocionalmente, sentimentalmente, até fisicamente em nossa vida. E às vezes nós passamos aí sem perceber e sem colocarmos o nosso coração à prova, né? Jesus Cristo fala isso em Mateus capítulo 13. Ele manda eu e você colocar o nosso coração à prova. Está em Mateus 13:15. Ele fala: ouça com vossos ouvidos, veja com vossos olhos, compreenda com o vosso coração e se converta. Então Jesus Cristo fala isso lá em Mateus 13:15, mostrando que é muito importante você e eu colocarmos nosso entendimento, nossa cabeça, né, nosso cérebro para funcionar. Coloca aqui a mão aqui nesse cabo, nessa panela aqui que está fervendo, né? Ou nessa chapa quente aqui. Se você não souber que isso pode machucar você, certamente você vai colocar, não é verdade? Mas agora nós somos adultos, não somos mais crianças, né? Nós já sabemos que dói, que é errado colocar a mão nesse certo lugar. Mas suponhamos que você e eu não soubéssemos disso e alguém falasse para você colocar a sua mão sobre uma chapa quente, né? Ou algo muito que ia agredir com pouco tempo, ia ferir bastante você e eu, a gente ia fazer. Por que a gente ia fazer? Por causa que a gente não sabia que lá fazia mal, não é verdade? Então é muito importante você ficarmos atentos àquilo que verdadeiramente é verdade e àquilo que verdadeiramente não é verdade, né? Vamos para a palavra de Deus aqui em Mateus 23. Como eu falei em João 8 também, Mateus 23, Jesus Cristo mostra bastante indignação com orientadores religiosos, orientadores espirituais, né? Porque eles mantêm a gente, e quando eu falo a gente, eu não me refiro só à conduta da gente, mas a nossa mente preso àquilo que eles defendem como verdade, e por trás dele está o inimigo de Deus. Essa é uma verdade que você deve ficar atento. Vamos para a palavra de hoje, Mateus 23, aqui versículo de número 8 até o 10. Jesus Cristo fala da seguinte maneira: vós, porém, não querais ser chamados de rabi, ou mestre, porque um só o vosso mestre, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Palavra aí do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM, a sua melhor companhia.
estou chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Amigo ouvinte, nesta passagem existe um confronto em Mateus 23 inteiro de Jesus Cristo com orientadores religiosos e orientadores espirituais. Parece até que estou fazendo uma crítica, né, a esses ou aqueles, mas não foi eu quem escrevi essa passagem, nem muito menos eu que falei. Quem escreveu foi o evangelista Mateus, quem falou foi Jesus Cristo. E aqui nessa passagem Jesus Cristo fala assim: vós, porém, não querais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. Veja que Jesus Cristo deixa bem claro que o Cristo, Ele é o mestre, Ele é o Senhor. Amigo ouvinte, é muito difícil dentro de orientações religiosas ou espirituais eu e você compreendermos que se Deus fizer algo por mim, Ele é Deus. Se não fizer algo por mim, Ele é Deus. Se eu for pobre ou rico, Ele é Deus. Indiferentemente, Deus é um ser que é, e não é porque se acha, Ele é porque é. Jesus Cristo não é um ser que se acha, mas é um ser que é. Tanto que o maior desejo do inimigo de Deus é se passar por Jesus Cristo, ou por Deus. O maior desejo dele é ser adorado por Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 4, bem claro isto. Então, Jesus Cristo é um ser incomparável. Por esse motivo, mas ele não é um mestre porque ele é mestre em algo. Embora não seja nem errado, né? Quantas pessoas são mais inteligentes do que eu em uma área, ou mais inteligente que eu e você, em um ponto, ou em uma área, ou qual é formado, ou qual não se é formado, mas há bom tempo ele pratica isto, né? Isso já é a profissão dele, então ele é mestrado naquilo. Ele é muito mais inteligente que eu neste ponto e não tem como eu brigar com ele. Agora, nem eu discuti isto, porque isso é real. Agora, veja bem, Jesus Cristo é o mestre em todos os pontos. Então, por isso que Jesus Cristo seja bem claro isto. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E o mais interessante é que ele está falando isso para quem? Para os discípulos dele, junto com os orientadores religiosos dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa. Isso você pode, já lá em cima no Mateus 23, lá você vai ver que Jesus Cristo está dando isso, ele está falando isso aqui, ensinando isso para o quê? Para os seus discípulos, para a multidão. Então era para todos esta orientação, não era específica para alguém. Mas ele fala para os discípulos e para todos que estavam ouvindo ali: não quereis ser mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. Aí na sequência ele fala assim, ó: e a ninguém na terra vos chamei de vosso pai. Ele está falando do quê? De que eu e você não temos um pai na terra? Ele não está falando deste pai aqui na terra. Esse pai aqui na terra é um pai temporário, né? Que dura 50, 100 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Ele está falando do pai Deus, o pai criador. Este é meu pai espiritual. Ele falou: a ninguém vos chameis, a ninguém na terra chameis de vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Então quem é meu pai? O meu pai eu não cheguei a conhecer, né? Então quando alguém fala meu pai, eu falo assim: o meu pai é o lá de Cordeiro, né? Lá do Alvaristo Cordeiro, lá de Nova Cantu. Ele me adotou. Embora eu sempre tive ele como meu pai, sempre vou ter. Tenho consciência depois de adulto, até mesmo espiritualmente, né? Na área cristã, tenho consciência de que eu nunca fui filho dele, mas ele sempre foi meu pai.
Então eu tenho essa consciência após encontrarmos com a verdade que é Jesus Cristo. Antes eu não tinha, né? Esta consciência, mas eu tenho. Mas, e quem é meu pai? Quem é o nosso pai? Espiritualmente dizendo, é Deus. Deus é o teu pai. Deus é o nosso pai. E a ninguém na terra vos chamei de vosso pai. Ele não está se referindo ao meu pai, ao seu pai, não. Ele está se referindo ao Criador. Alguém que você fala assim, esse aqui está ao mesmo nível de Deus. Não. Ninguém está ao nível de Deus porque Deus é. Porque Deus sempre foi. Porque Deus sempre será. É interessante você pensar desta maneira de Deus. Por quê? Porque se Deus fizer algo por você, ele é Deus. Se não fizer algo por mim, por você, ele é Deus do mesmo jeito. Ele é um Deus pelo ser que é. Jesus Cristo, ele é mestre pelo ser que é. Não é eu tenho que dar mérito a ele, não, porque ele é. Entendeu? É muito além, né, da capacidade humana de reconhecer. Então Jesus Cristo falou, está falado. Eu não concordo. O problema é meu, no caso, não concordar. Isso é normal, até porque o mundo contamina nossa mente. E a nossa mente não quer concordar. Mas ele falou, está falado. Se ele afirmou algo, é porque vai acontecer, vai vir. Eu crendo ou não crendo, vai acontecer do mesmo jeito. Em relação, não individualmente, em relação à globalização, ao mundo todo, né? O que ele afirmou em relação ao mundo vai acontecer. Se eu não crer, vai acontecer do mesmo jeito. Se eu crer, vai também. A ninguém da terra vos chamei de vosso pai, porque um só é o vosso pai, que é o que está nos céus. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então Jesus Cristo é o nosso mestre. Só que fica uma impressão assim de que Jesus Cristo, ele é de uma religião, né? Não é importante, dá a impressão assim que o Deus da igreja tal é mais forte do que da outra. Isso é uma enganação na nossa mente. A palavra é a orientação. A palavra é espírito e vida. A orientação, ela é forte para aquele que mais obedece a ela. Ou para aquele que mais crê nela. Isso é em todo lugar que você for assim. Até na escola, quando você vamos para aula, né? Eu me lembro do tempo que eu estava no colégio, né? A gente ia lá, né? Ou a gente participa de algumas palestras. E algumas pessoas que vão na palestra saem pior do que entrou lá, né? Por quê? Por causa que ele estava lá, mas a mente dele não estava focada no que estava lá, na orientação que estava lá. Não é verdade? E esta é uma verdade. Quem mais dá ouvido ao rei, esse é o mais abençoado pelo rei. Eu me refiro ao rei Deus, né? Não ao rei na terra, né? Porque pode... O homem aqui na terra, ele é corruptível, né? Ou seja, ele é sensível às coisas erradas. Eu falo o homem em geral, tá? Não falo eu só, todos nós. Agora, Jesus Cristo seria incorruptível. Então, tentar passar a perna em Jesus Cristo não tinha como, porque ele é um ser incorruptível. O inimigo de Deus quis usar a mente do Pedro contra Jesus Cristo. Falou para Jesus, chegou para Jesus Cristo, Pedro chegou para Jesus Cristo, cara, não era o Pedro, né? Mas o Pedro chegou para Jesus Cristo e falou assim, Senhor, não é preciso o Senhor sofrer, ir para a cruz do Calvário, passar isso que o Senhor falou tudo aí em favor à humanidade. Não é preciso fazer isto. Jesus Cristo repreendeu, não Pedro, ele falou assim, para trás de mim, afasta-se de mim, Satanás. Porque você não conhece os projetos de Deus. Você não conhece os planos de Deus. Jesus Cristo deixou bem claro, eu não estou aqui na terra para fazer a vontade do homem, fazer um projeto material só, mas estou aqui para um propósito do Pai, de Deus. Então veja que até ali o inimigo queria passar a perna, né? Perdão da maneira de falar, mas queria de alguma maneira trapacear o projeto de que Jesus Cristo mandou, de que Deus mandou Jesus Cristo fazer. E Jesus Cristo logo descobriu. Mas se fosse eu e você, quantas vezes a gente... não vou nem falar aqui, né? Porque quantas vezes a gente já foi enganado. Ainda seremos ainda. Querendo ser ou não querendo ser, nós vamos ser enganados. Pouco enganados sendo cristão, muito enganados não sendo cristão. Ou seja, vamos ser poucos enganados se nós olharmos para o que Jesus Cristo falou e cremos nele. E vamos ser muito enganados caso a gente venha ignorar a Jesus Cristo como Filho de Deus. Quero dizer, né? Como marketing, como representante, como igualar ele a outros representantes espirituais ou religiosos, isso não vai fazer dele um grande Senhor na nossa vida, porque de fato ele é grande. Ele é grande pelo ser que é, né? Essa é a parte que eu mais fico contente quando eu lembro e quando eu aprendi dentro da Bíblia, dentro do que Jesus Cristo falou, dentro do Novo Testamento principalmente, eu aprendi que Jesus Cristo é. E daí? E se você ficar rico, pessoal? Amém. Se não ficar, também.
ele acaba sendo... Ele vai ser sempre o grande eu sou. Ele é porque é. E se ele me curar, ele é Deus. E se não me curar, também é Deus. Meu propósito não é material, ele deixou bem claro isso. Mas se ele me der algo, amém também, como já deu, né? E vai dar muito mais e você vai ver. Esta é uma realidade. Eu estou profetizando a meu favor, a favor da sua vida também. E esta é uma verdade. O próprio Jesus Cristo falou assim, tudo é possível ao que crer. Mas o mundo vai trabalhar sempre na minha mente, na sua mente, de que a sua dor de cabeça não sai se você não for um especialista, entendeu? Mas, estou dizendo que é errado você ser especialista, mas custa você, de repente, apelar para uma oração, apelar para um jejum, para uma busca em Deus. De repente você é curado, porque tudo é possível ao que crer. Para mim, de repente, isto não é tão incômodo, mas para você, talvez é um dos maiores incômodos da vida. Uma enfermidade, uma dor, uma perturbação, um incômodo, né? Em qualquer área, enfim. Cada um de nós conhecemos a nossa própria vida e por esse motivo não podemos julgar ninguém, como Jesus Cristo ensinou, né? A ninguém na terra julgais. Por quê? Porque eu não sei nada sobre a sua vida. Eu não conheço o seu coração. Mas Deus, Jesus Cristo é o mestre, Ele conhece a minha vida, conhece a sua fraqueza, conhece a sua força, conhece o seu poder. Por quê? Porque o seu poder está nele. Nele quem? Em Deus, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus justificou todo aquele que crê. Deus justificou nós em Jesus Cristo. E esta é uma verdade do Novo Testamento em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas, e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.